Olá, você, meus amigos e minhas amigas de RH, você que não é de RH, mas gosta desses assuntos. Estamos aqui para falar mais um tema de interesse de todo aí o pessoal, né? Prometi que eu ia falar exclusivamente, fazer um vídeo exclusivamente sobre o tema CBO, né? CBO, que é um engodo para nós de recursos humanos, né? Que era um projeto até que interessante no início, mas que virou um elefante branco que muita gente não sabe como fazer, né? Nem eu sei também, né? Vou falar também. Na verdade, a gente contar um pouco da experiência que a gente tem com relação a esse tema, né? A gente esperava que com o E-Social esse tema fosse abordado, fosse levando um pouco mais a sério pelos órgãos governamentais, porque as empresas estão com esse abacaxi na mão, que não serve para porcaria nenhuma, né? Falando português, claro. Vocês me dão licença só um pouquinho, fazer uma homenagem ao meu time. Eu tô gravando aqui o dia todo, então só me perdoem a brincadeira, mas vamos lá. CBO, Código Brasileiro de Ocupações. No começo ele era até interessante, depois com as últimas versões aí tentaram arrumar, mas eu acho que acabaram deixando pior ainda do que era, né? Pelo menos antes a gente tinha as opções mais interessantes. O problema do CBO é que as dimensões desse país, né? Se tentou padronizar, dar um norte para as questões de nomenclatura e até tentativa de descrição de cargos, mas não pensaram nas dimensões desse país, né? É muito complicado num país com as dimensões que nós temos, com as quantidades de empresas e funções que existem, você criar um padrão, né? Queria ver qual é o profissional de RH que nunca teve dúvida em classificar um cargo, né? Mesmo porque, assim, eu vou dar um exemplo prático, né? É difícil você classificar. Tem empresas com especificidades muito diferentes, né? Portes diferentes, regiões diferentes, tratativas diferentes, né? É muito caro, é muito caro. E não dá para enxugar e colocar do jeito que foi colocado. Então, nós temos muita dificuldade na hora de classificar. E é isso que acontece, né? Então, a dica de hoje vai para você. E é assim, existe uma preocupação muito grande em não colocar um número errado, né? Mas eu diria para você, profissional de RH, que a gente está fatídico com esse erro, porque assim, nem sempre a gente vai acertar, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Então a dica de hoje é para tentar ajudar um pouquinho na hora de escolher, né? Na hora de procurar. Porque nós ficamos procurando, né, no CBO, na lista de CBO que é enorme, e tentamos adequar. Eu sempre digo para o pessoal com relação a esse tema, procure usar do bom senso, né? Procurar similaridade. Você nunca vai encontrar assim 100% dos cargos do jeito que você quer, né? Com a nomenclatura que você quer. E às vezes você usa a nomenclatura do CBO ao invés de usar a sua nomenclatura. Aí vem o auditor da qualidade e te dá um problema, né? Em uma das empresas que eu trabalhei, quando eu cheguei lá, tinha acabado de acontecer um fato, né, que foi decorrente de uma má classificação de um funcionário, né? Na verdade, a área que ele trabalhava estava com os perfis de cargo totalmente errado, né? Ele trabalhava numa área de alta tensão, as atividades que ele fazia eram uma atividade de técnico, né?
mexia com alta tensão, mas a nomenclatura do cargo que estava aqui registrado, e isso desde quando ele foi registrado. E a nomenclatura do cargo e o CBO que usaram veio dar problema, e ele só descobriu isso quando ele entrou com o pedido de aposentadoria especial, né? Vocês imaginam o brigaiada que deu, né? Porque aí ele queria, quando ele descobriu que o CBO que estava no cargo dele, o título do cargo dele não lhe qualificava para, não dava a documentação necessária para ele tirar a aposentadoria especial. Aí ele queria que nós mudássemos a carteira de trabalho dele, que mudasse os registros retroativos à data da demissão dele de 25 anos atrás. Vocês sabem, e aí não precisa contar muito mais o que rolou, né? Então, são informações importantes que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então a gente tem que buscar a melhor classificação possível, a melhor nomenclatura do cargo possível. Então, para isso, nós vamos começar. Quem viu meu último vídeo sobre dicas de elaboração de descrição de cargos, eu vou pegar aquele exemplo, né? Então, vamos lá. Eu pego o cargo operador de máquina de produção, né? Esse é um operador de máquina de produção tradicional. Nessa empresa... Então, vamos lá. Nessa empresa, o título do cargo, operador de máquinas de produção, né? Quem viu o último vídeo, as dicas sobre elaboração de descrição de cargos, vai ver lá que eu falo um pouco sobre esse cargo, né? Até tinha colocado 99999. Operador de máquina de produção, uma produção em série de peças, conjuntos, subconjuntos do produto da empresa, né? Então, é um operador de máquina de produção clássico. Aí, a gente vai lá no nosso querido CBO, né? Vai lá no CBO, quem é de RH está acostumado, vai selecionar todos as... Opa! Justo agora vai me dar. Seleciona todas as pastas. Pesquisa, operador de máquina de produção, né? Às vezes, né? Olha lá, operador de máquina de cortina d'água, operador de preparação de matéria-prima, operador de produção de usinagem de madeira, operador de máquina de usinagem de madeira, operador de máquina de usinagem de madeira, produção. Gente, não é nenhum desses aqui o meu, né? Vou buscar de novo. Estou selecionando todas as opções. Operador de máquina de produção agora, né? Operador, mesma coisa, né? Então, nessa hora, nós RH ficamos perdidinhos, a gente fica louco da vida, porque a gente não encontra, né, aquilo que a gente está procurando. E percebem, nós estamos no site do governo, né, procurando um CBO para classificar aquele meu operador, né? Então, é muito complicado isso, muito complicado isso. Muitas vezes a gente não encontra exatamente o título que a gente está procurando. Aí é que está onde pega, que eu falei para vocês que pegam, porque o meu cargo, né, o meu cargo na minha empresa é esse aqui, e lá no CBO não encontrei nada. Ao longo do tempo, eu e os colegas, o que a gente foi fazendo? A gente foi baixando as versões, né? Eu tenho uma planilhinha Excel que tem todos os CBOs. Quando acontece um problema assim, eu venho na minha listinha de CBOs, olha quanto operador de máquina. Máquina de produção só tem uma aqui, ó. Operador de produção na usinagem de madeira. Puta, produção de usinagem de madeira não tem nada a ver. Aí, operador de fabricação de produtos de higiene. Esse cara está mais próximo do que é o meu operador de máquina de produção.
Percebe quando eu falei assim que é muito complicada a padronização? Porque aqui é operador de máquina de fabricação. Qual a diferença de fabricação para produção? Né? Quem escreveu colocou dentro do conceito de fabricação, né? Mas tem o conceito de produção. Então, percebe a dificuldade de se padronizar CBOs? E eu estou dando um exemplo aqui, existem vários casos assim, né? Então, você não tem muita opção. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher aquele que está mais próximo da realidade da minha empresa. Aí sim eu pego e vou lá nesse CBO aqui, vou ler a descrição que colocaram no CBO para ver se existe similaridade com a minha descrição de cargo. Por isso que eu bato sempre na tecla. Não copiem a descrição do CBO e colhem para ser a sua descrição. Isso está errado. Tá? Você tem que fazer a sua descrição de acordo com o perfil, as características e responsabilidades da sua empresa. Tá? Copiar e colar do CBO é um erro comum e grosseiro que é feito. Tá? Então, nesse exemplo didático, o meu CBO que eu encontrei mais próximo da realidade do meu operador de máquinas de produção foi esse daqui. Então, quando eu falo que é similaridade, proximidade, bom senso, né, requer análise. Não adianta você querer achar tudo, não vai achar no CBO. Né? Hoje em dia a gente quer tudo muito fácil, né? E nem tudo é muito fácil. E CBO é um deles. CBO você tem que ir lá, né, entrar no site, pesquisar, voltar e achar. Nós procuramos uma maneira mais fácil, que foi o que eu mostrei para vocês, né? Nós criamos a nossa planilha de Excel, onde a gente pesquisa os títulos, dos títulos eu pesquiso o conteúdo no site. Agiliza o processo de análise do CBO, né? Mas tem que fazer análise, não adianta chutar, não adianta, né? Quando começou o CBO, a gente tinha uma alternativa que depois tiraram, né? O 99999. Todo mundo jogava lá, né? Sem medo de errar, jogava lá. Nunca tivemos problema nenhum de CBO errado, né? Mas não está certo, né? Existe o CBO para ser classificado da melhor forma possível. Mas vocês percebem a dificuldade de se encontrar um CBO, né? E dentro da característica da sua empresa. Esse é o grande problema do CBO, né? Não existe um país de tantas diversidades industriais, né, de produtos, de processos, com títulos diferentes, uma condição de você humanamente até impossível se criar uma padronização. Tentaram, né, até que fizeram um bom trabalho, mas nós que somos de RH não conseguimos classificar todos os cargos. E aí muita gente vai no chute, né? Então, pessoal, qual é a sugestão? Né? Crie uma forma, né? Talvez uma planilha de Excel, baixem os CBOs, crie uma planilha de Excel que te facilite a consulta. No momento de classificar, você procura pelo nome do CBO, vai lá, pesquisa esse CBO, analisa a descrição desse CBO para ver se tem aderência com a tua descrição, ok? Essa é a forma mais, assim, mais tranquila que a gente encontra de estar fazendo uma classificação de CBO um pouco melhor, né? Do que ficar chutando como muita gente chuta, né? E precisa ter análise. Então, nós somos analistas e nós temos que pegar e fazer análise no melhor CBO para classificar. Ok? Não tem outra forma? Não tem outra forma. Não existe uma fórmula mágica de você classificar um CBO nos cargos. Né?
A gente esperava que com a E-Social, como a gente conseguisse debater esse tema, né, com os órgãos governamentais, porque ele iria trazer uma série de problemas dentro do E-Social, né, e que a gente acreditava que em algum momento isso fosse ser debatido, né, e se chegasse a um acordo, né, mas enfim. Enquanto isso não acontece, né, procurem fazer a melhor forma possível a análise do conteúdo do CBO para classificar o seu cargo. De novo, não usem a descrição do CBO como descrição do seu cargo, né? A descrição do CBO é para você ter uma referência do que você tem no seu cargo, né? O CBO nunca vai ter uma descrição exata daquilo que é na sua empresa. Na sua empresa só vai ter a sua. Nem mesmo copie de outra empresa para a sua, que pode ter diferença. Ok? Espero que essa dica tenha te ajudado. Se não ajudou, quiser compartilhar mais, quiser perguntar mais, me escreva, me telefone, manda e-mail, né? Que à medida do possível vou estar ajudando você, compartilhando com você mais conhecimentos aí. Ok? Obrigado, fiquem com Deus.